Olá e seja bem-vindo ao Dio Futebol, o canal onde três adolescentes ditam, informam e opinam sobre o futebol mundial, mas principalmente o futebol brasileiro. E no vídeo de hoje, vamos ver onde os 11 titulares do São Paulo na final da Sul-Americana em 2012 estão hoje em dia e como estão jogando. Rogério Ceni, aposentado. O goleiro da final foi o Rogério Ceni. Ele é conhecido como uma lenda no São Paulo, por ter se mantido no clube sua carreira inteira, mesmo podendo ter saído para a Europa. Além das suas incríveis cobranças de faltas e pênaltis, que o fizeram ser conhecido mundialmente como o goleiro que mais marcou gols na história, com 132 gols na carreira. O Ceni se tornou técnico após se aposentar e já começou sua carreira indo muito bem, conseguindo levar o Fortaleza para, ironicamente, a Sul-Americana, pela primeira vez na história do clube, sendo um dos técnicos mais promissores do Brasil hoje. Paulo Miranda, Grêmio. O Paulo Miranda, mesmo jogando mais como zagueiro, sabe jogar na lateral e foi lateral direito titular do São Paulo naquela final. Ele chegou no São Paulo naquele mesmo ano e conseguiu espaço no time titular como lateral direito mesmo, mas naquela partida jogou mal e acabou sendo expulso. Após ir para o Red Bull Salzburg, na Áustria, em 2015, decidiu voltar ao Brasil pelo Grêmio, onde tem sido utilizado mais como zagueiro e por isso tem sido reserva do Jeromel e Kahneman, e é onde está até hoje. Rafael Tolói, Atalanta. O zagueiro Rafael Tolói tinha 22 anos quando jogou essa final. 8 anos depois, ele é titular absoluto do Atalanta. Ele, enquanto estava no São Paulo, jogou muito bem, conseguindo um empréstimo a gigante italiano Roma, e após retornar, conseguiu ser destaque do Brasileirão, conseguindo a bola de prata em 2014. O Tolói chegou no Atalanta em 2015 e desde então tem sido titular no clube italiano. Nessa temporada, o Atalanta tem sido uma surpresa na Europa e o brasileiro tem sido importantíssimo para a zaga de 3 zagueiros do clube. Ele está no seu auge e ainda tem muito bom futebol para jogar. Rodolfo, Coritiba. O experiente zagueiro Rodolfo teve uma carreira grande pelo Brasil. Ele passou 3 anos no São Paulo, sendo principalmente um titular. Ele foi por empréstimo para o Grêmio em 2013 e, eventualmente, ele ia ir a custo zero para Porto Alegre em 2014. E suas performances o conseguiu uma venda para o Besiktas, na Turquia, até retornar para o Brasil pelo Flamengo em 2017. E nessa temporada foi contratado recentemente pelo Coritiba. O zagueiro, mesmo tendo passado por muitos clubes, nunca chegou a ser um bom titular em um clube desde seu tempo no São Paulo, mas talvez isso mude após sua chegada no Coxa. Bruno Cortes, Grêmio. O lateral daquela final foi o atual jogador do Grêmio, Bruno Cortes. Ele chegou no São Paulo em 2011 e foi titular em 2011 e 2012, mas em 2013 acabou perdendo seu lugar e virou reserva. O Bruno foi emprestado 3 vezes até finalmente sair oficialmente do São Paulo em 2017, quando foi para o Grêmio de graça. O lateral foi titular do Clube Gaúcho até 2019, inclusive conquistando a Libertadores em 2017. Ele começou essa temporada de 2020 como titular, mas após a parada, o jovem lateral, Guilherme Guedes, tem sido o principal titular do tricolor. Mas como jogaram apenas estadual, não sabemos se o Guedes será titular nas competições principais, como Brasileirão e Libertadores, ou se o Bruno Cortes vai recuperar sua posição. Wellington, Atlético Paranaense. O meia pela direita daquela partida foi o meio-campista Wellington. Ele ainda ficou mais 3 anos no São Paulo após a final, até acabar perdendo espaço no clube e acabou indo por empréstimo para o Internacional por 2 anos. Lá em Porto Alegre, ele teve uma passagem ruim, lotada de lesões. Em 2015, no final do empréstimo, ele teve um caso com doping, onde o deixou fora dos gramados por 5 meses. Após retornar ao São Paulo, teve uma passagem pequena pelo Vasco e em maio de 2018 ele chegou no Atlético Paranaense. E quando chegou, o Wellington era reserva, mas conquistou a titularidade desde 2019 e teve seu empréstimo renovado. Denilson, sem clube. Durante essa final, o meia era oficialmente jogador do gigante inglês Arsenal, mas estava emprestado para o São Paulo. Ele, após o título, renovou seu empréstimo até 2013, então nesse mesmo ano rescindiu com os Gunners e decidiu ir para o São Paulo a custo zero.
Após passar um tempo nos Emirados Árabes, ele retornou ao Brasil pelo Cruzeiro e em 2019 foi contratado por Botafogo de São Paulo, chegando no clube com expectativa de ser um bom volante, mas acabou não virando. Essas performances ruins, mais uma quantidade absurda de lesões, causou com que o Denilson acabou sendo liberado e hoje infelizmente está sem clube. Jadson, sem clube. O meio-campista ex-Corinthians, ironicamente, fez parte do time titular do último título do São Paulo. Ele foi parceiro do Denilson na partida, estando anteriormente no clube ucraniano Shakhtar Donetsk. O Jadson foi para o São Paulo por 4,6 milhões de euros e após a saída do Lucas, acabou virando segundo atacante e ficou assim até a sua saída do clube em 2014 para o rival Corinthians. No timão, ele virou um jogador muito importante e se manteve lá por 6 anos, com apenas uma passagem pequena pela China em 2016. No Corinthians, ele conquistou 2 títulos do Campeonato Brasileiro, além de uma bola de prata e um prêmio de craque do Brasileirão em 2015. O Jadson não conseguiu titularidade do clube em 2019 e perdeu seu espaço, e com a chegada do Thiago Nunes, ele foi liberado e hoje está sem clube. Osvaldo, Fortaleza. O Osvaldo teve um começo difícil no São Paulo, não conseguindo oportunidades até a chegada do Ney Franco, que o deu tempo de jogo e fez com que o jogador conseguisse buscar a titularidade no time e compensou o risco, já que o Osvaldo conseguiu marcar um dos gols na final que deu o título para o São Paulo. Após a conquista da Sul-Americana, ele ainda ficou mais 3 anos no clube, até ser vendido para o Al-Ahly da Arábia, mas ficou apenas 6 meses e voltou rapidamente ao Brasil pelo Fluminense. Ele chegou a passar pelo Sport e pelo Buriram United da Tailândia, até chegar no clube que o revelou, o Fortaleza, em 2019. Desde então, tem conseguido um bom período como titular do Leão do Pici, e com 33 anos de idade, o atacante está perto da sua aposentadoria. Lucas Moura, Tottenham. Sendo o jogador com mais sucesso na carreira da lista, o Lucas Moura teve uma carreira relativamente boa pela Europa, mas é meio triste, porque o potencial que ele tinha era enorme. Em 2012, ele estava jogando muita bola e tinha apenas 20 anos de idade. Ele jogou aquela final já sendo jogador oficial do PSG, mas ao invés de sair de um jeito ruim, ele saiu com tudo, sendo protagonista desse título da Sul-Americana, e inclusive marcando um gol naquela final. No clube francês, ele infelizmente passou muito do seu tempo no banco esperando sua oportunidade, e após 6 anos decidiu trocar de lar e foi para a Inglaterra pelo Tottenham, onde mesmo sendo um pouco inconsistente, tem sido titular e quando joga bem, joga muito bem. Um exemplo disso é a semifinal da Champions League do ano passado, onde marcou 3 gols só no segundo tempo para consagrar a virada sobre o Ajax, levando o Spurs à sua primeira final da Champions League na história do clube. William José, Real Sociedad. O atual centroavante do Real Sociedad, William José, era titular do São Paulo em 2012. Ele na época era muito criticado, mas conseguiu se redimir após marcar 2 gols contra a Universidade de Chile nas quartas de final dessa mesma Sul-Americana. Após passar pelo Grêmio por apenas 4 meses, ele foi para o Santos, onde também ficou um tempo limitado, mas conseguiu impressionar o suficiente para ir para o Real Madrid B. No Castilha, ele jogou bem e foi promovido para o time principal dos Galácticos, onde sua primeira oportunidade foi no lugar do Cristiano Ronaldo, que havia sido poupado. Ele foi emprestado 2 vezes para o Real Zaragoza e o Las Palmas, até ser contratado oficialmente em 2016 pelo Real Sociedad, que é onde está hoje e desde então tem jogado bem como titular, marcando quase 50 gols em 114 partidas pelo clube. Reservas. Agora vamos falar rapidinho sobre os jogadores do banco naquela partida, mas vai ser bem curto. Edson Silva. O zagueiro reserva hoje tem 34 anos e está no Grêmio Novo Horizontino. Douglas, o lateral reserva, hoje tem 29 anos e está no Besiktas da Turquia. Cícero, o meia reserva, hoje tem 35 anos e está no Botafogo. Ganso, o meia atacante reserva, hoje tem 30 anos e está no Fluminense. Maicon, o volante reserva, hoje tem 34 anos e está no Grêmio. E Ademilson, o centroavante reserva, hoje com 26 anos, que está no Gamba Osaka do Japão.
E esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e clique outro vídeo aí na sua tela, que você provavelmente vai gostar dos outros se gostou desse. Se não gostou, deixe seu dislike e explique o motivo nos comentários, já que somos um canal iniciante e qualquer feedback, seja positivo ou negativo, é sempre apreciado. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.